Bandeirantes do Ulisses Costa. Agora 1h mais 6 minutos, é hora de acelerar no mundo dos esportes. Pole Position. Começa agora na Rádio Bandeirantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Pole Position. Fórmula 1, Indy, Truck, Stock Car, Rallys, Moto Velocidade. Pole Position. Seu lugar aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Blindados, liberdade e segurança no seu caminho. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Agora 1h mais 7 minutos, está no ar o Pole Position, na semana em que não há corrida. No próximo final de semana, no domingo, dia 28 de julho, tem a 11ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em Hockenheim, na Alemanha. Uma pista que já foi a mais veloz e uma das mais perigosas da Fórmula 1, passou por reformas, não é mais nem veloz nem perigosa. E as informações do Mundial de Fórmula 1 chegam agora com a Juliane Serrazoli. Boa tarde a você, Juliane, tudo bem? Boa tarde, Bernardo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Pole Position nesse final de semana de entre safra, né? Digamos assim, entre o ótimo GP da Inglaterra, foi uma das corridas mais disputadas nos últimos tempos, e a expectativa para o GP da Alemanha. Mas eu vou deixar a corrida de Hockenheim um pouco de lado agora, porque eu vou falar, Bernardo, do mercado de pilotos para o ano que vem. Bom, geralmente as conversas começam a esquentar mesmo lá pelo GP da Hungria, que é agora no começo de agosto, e as coisas acontecem mesmo no mês de agosto, de setembro até outubro. Mas tem uma vaga bastante cobiçada já, que é a do Romain Grosjean na Haas. Isso é de todo interesse brasileiro aí. Bom, o Grosjean, ele tá indo muito mal e só um milagre faz ele permanecer no grid no ano que vem. E o chefe da Haas, o Gunther Steiner, ele quer, prioritariamente, ele quer o Nico Hülkenberg. O Nico pode sobrar na Renault se o Esteban Ocon, que é o piloto reserva da Mercedes, for para lá. Mas isso seria só para o ano que vem. A questão é, e se ele quiser substituir o Grosjean agora, a primeira opção seria quem? Justamente ele, o Ocon. Mas olha a confusão. O Ocon, que é piloto Mercedes, ele já estaria praticamente certo na Renault. Na verdade, o Ocon mesmo, ele disse em junho, no meio de junho, que ele esperava anunciar o futuro dele nos próximos dias. Foi o que ele disse logo antes do GP da França. E isso não aconteceu até agora, indicando que alguma coisa pode ter mudado sim, porque foi a mesma história o ano passado. O chefe da Mercedes e empresário do Ocon, o Toto Wolff, e o chefe da Renault, que é o Cyril Abiteboul, eles tinham um acordo de cavalheiros, mas o Abiteboul não fez a parte dele, o acordo para o Ocon ir para a Renault. E o Ocon acabou ficando fora do grid. Então nada garante que a mesma coisa não esteja acontecendo agora, porque até o Toto Wolff falou que ele acha que não pode confiar muito no Cyril Abiteboul. Isso joga o Ocon de volta para o mercado, e com a Mercedes mesmo, já disseram que eles não vão tentar segurá-lo. Isso abre a possibilidade dele ir para a Haas, mesmo a Haas sendo uma equipe Ferrari, né? Uma equipe que corre com motor Ferrari e tem uma grande associação com o time italiano. Então seria um baita tapa na cara do Wolff no Abiteboul, né? E convenhamos, parece que o Toto Wolff quer mesmo, ele está esperando por esse momento desde o que aconteceu nas negociações do ano passado. Bom, essa é a questão do Ocon, talvez na Haas. Outro nome que aparece no radar da Haas é o Pérez. E com o Pérez todo mundo fala que ele carrega um caminhão de dinheiro, o que é verdade, mas não é bem assim. Ele tem patrocinadores fortes sim, mas ele é um cara bem esperto. Ele fala assim, olha, eu estou trazendo X milhões para a equipe, mas Y é para pagar o meu salário. E esse tal caminhão de dinheiro vira, vamos dizer assim, uma caçamba de dinheiro. Não é tanto dinheiro assim que... Ele traz muito dinheiro, mas ele fica com muito dinheiro também. É claro que ele traz experiência e ele também é o cara do meio do pelotão com o maior número de pódios disparado nos últimos anos. Então, pode ser sim
uma boa para a Haas, mesmo não trazendo tanto dinheiro quanto as pessoas acham geralmente que ele traz. Mas aí é onde entra o Brasil nisso, né, que eu falei antes. O Pietro Fittipaldi está correndo por fora nessa disputa. Ele precisa de 4, 5 pontos para conseguir a superlicença para poder correr na Fórmula 1. Ele ainda não tem uma espécie de carteira de motorista para piloto de Fórmula 1. E ele está tentando isso de duas formas diferentes. Ele está correndo na DTM, né, que é o campeonato de turismo da Alemanha. Aliás, ele começou bem esse final de semana em Assen, na Holanda, onde eles estão correndo esse final de semana. Ainda falta quase metade, mais da metade do campeonato para ser disputado. E ele também vai tentar alguns pontos fazendo sessões de treinos livres na Fórmula 1, algo que deve acontecer mais para o final da temporada. Ele não deve fazer nenhuma sessão de treino livre já, é mais mesmo para o final da temporada. Do lado dele, tem o fato dele já conhecer a equipe, porque ele é o piloto de testes da equipe, mas por outro lado, seria, claro, um estreante na Fórmula 1, e até agora a Haas optou por mais experiência, por pilotos mais experientes, até porque é a equipe caçula na Fórmula 1 e tem muita gente inexperiente que trabalha na equipe, né? Então, pelo menos os pilotos, o que eles têm feito até agora é escolher pilotos mais experientes e mantê-los por bastante tempo. Mas, bom, essa é a única vaga, essa vaga da Haas? Bom, dependendo de como o tabuleiro se mexer, a gente pode, então, ter uma mudança também na Renault, como eu já comentei, na Racing Point, que é a equipe do Pérez, e na Williams. A Williams não fica com o Robert Kubica se ele não levar dinheiro o ano que vem. Ele tem o apoio, nesse ano, de uma petroleira polonesa, e eles indicaram que eles não vão manter o patrocínio, então ele está numa posição difícil por conta disso. A Williams está de olho no dinheiro do Nicolas Latifi, que é um piloto canadense que está na Fórmula 2 e que o pai dele é mais rico do que o Lawrence Stroll, mais rico do que o pai do Lance Stroll. Tem gente que não imagina alguém que pode ser mais rico que o Stroll, mas os Latifis são mais ricos ainda. Mas a Racing Point, que é do bilionário Stroll, também está de olho nele, eles sabem, gente rica se reconhece, né? Se eles, claro, não ficarem com o Pérez. E mais pra frente no grid. Aí tem a grande incógnita chamada Sebastian Vettel. Não se sabe o tanto quanto ele quer cumprir o contrato dele com a Ferrari, que vai até o final do ano que vem, e o quanto a própria Ferrari quer que ele cumpra o contrato depois de tantos erros que ele vem cometendo. Eu já estava falando faz tempo, Bernardo, que o Vettel ia acabar na mesma situação do Alonso na Ferrari, mesmo que por motivos diferentes. E aí tá, né? Aí parece ter acabado o amor de ambas as partes ali. No momento, eu acredito que o Vettel cumpre o contrato dele, mas se ele não cumprir, quem entra na vaga dele? O que eu ouço nos bastidores é que a Ferrari vê o Charles Leclerc como o futuro da equipe e queria um piloto que tivesse experiência, mas que não fosse bater com o Leclerc de frente. É por isso que eu fico desconfiada com esses boatos de que o Alonso podia voltar para a Ferrari. Na verdade, eu ouço mais o nome do Alonso, Bernardo, fora do paddock do que dentro do paddock. Mas é, sim, um dos nomes que circula para essa possível vaga. Tinha um burburinho de que a Ferrari estava indo atrás do Ricciardo de novo, mas parece que a conta é alta para tirar ele da Renault. O Ricciardo tem um contrato de 3 anos com a Renault. Então eu acho que isso abriria uma porta bem interessante para o Valtteri Bottas. Até o Bottas mesmo, ele já deixou essa possibilidade em aberto. E ele, se a gente for pensar, seria o cara perfeito para a Ferrari e a Ferrari seria a opção perfeita para ele. Ele está pilotando muito bem nesse ano, mas isso ainda não é suficiente para bater o Lewis Hamilton, que é um fora de série. E eu estou sentindo a cada corrida que ele está se desanimando. O cara faz o máximo que ele pode e vai lá o Hamilton e é melhor do que ele. Mas tudo isso que eu estou falando, claro, depende de um tal de Sebastian Vettel. Se ele cumprir o contrato dele, aí a dança das cadeiras deve ficar mesmo só no meio do pelotão. Semana que vem eu vou atrás de mais histórias dessa dança de cadeira na Alemanha e já deixo um recado para quem quer ver uma corrida emocionante. Lembra na Áustria quando fez um calorzão e a Mercedes ficou perdida? Bom, vai ter uma outra onda de calor na Europa. E as 2 corridas que vem aí na Alemanha e logo depois na Hungria devem ter termômetros acima, na verdade, até bem acima dos 30 graus. Acredita, Bernardo, que até em Londres estava com uma previsão de máxima de 36 para a semana que vem?
Bom, o máximo que eu peguei aqui, em 3 anos morando aqui, foi 31 e já estava faltando água e faltando sorvete no supermercado, eu lembro disso. Ainda bem que eu já vou estar na Alemanha quando essa tal onda de calor chegar. Bom, uma ótima tarde recheada de esporte para todo mundo e eu tô de volta na semana que vem. Valeu, Ju, que inveja. Eu cheguei a pegar 33 em Londres, viu? Então, e não faltou água nem sorvete, não. Mas também eu não sou muito fã de sorvete. Mas foi um calorão mesmo. E Londres não é uma cidade estruturada para receber onda de calor, né? Afinal de contas, o metrô, por exemplo, não tem ar-condicionado. Você passa um calor danado. Agora, 1h mais 16 minutos, publicidade é informação. Pole Position. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Blindados, há 20 anos garantindo liberdade e segurança para seu caminho. Avenida 9 de Julho, 5345. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar. Segurança incontestável e alívio para o seu bolso. Na hora de blindar seu próximo carro, conheça o Space Glass na Totality Imbra Blindados. Certificado pelos laboratórios mais competentes do mundo, o Space Glass tem 10 anos de garantia contra a delaminação. Isso garante o valor de seu carro na hora da revenda. Venha conhecer o Space Glass e os melhores seminovos blindados na Totality, da Avenida 9 de Julho, 5345. Acesse totalblindados.com.br. Cinto de segurança salva vidas. Eita, Brasilzão gigante. Viver aqui tem das suas, principalmente para quem vive na estrada. Você carrega macaxeira e quando chega no destino, descarrega aipim. Por aqui, a abóbora não vira carruagem, vira girimum. Semáforo, para uns é sinal, para outros, farol. Difícil? Que nada. A gente entende cada canto do país e o que cada negócio precisa. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e entende sotaques. Seja gentil, seja o trânsito seguro. Pole Position. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Blindados, há 20 anos garantindo liberdade e segurança para seu caminho. Avenida 9 de Julho, 5345. 1h19, estamos de volta com o Pole Position e agora a comentarista Alessandra Alves. Eu vou dar o meu bom dia a Alessandra Alves e bom dia a você que está na escuta aqui no melhor dial do FM Esportivo do Mundo em FM 90.9 AM 840. Esse aqui é o Pole Position, essa aqui é a Rádio Bandeirantes. Mais informações sobre o Mundial de Fórmula 1 agora com a Ale. Boa tarde para você, Ale, tudo bem? Boa tarde, Bernardo Ramos, boa tarde, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Neste sábado, ainda frio em São Paulo, um pouquinho melhor, né? Com sol, uma temperatura um pouquinho mais agradável. Uma tarde boa para a gente falar de quê? De velocidade, como sempre, aqui no nosso Pole Position. Pois é, nesta semana a gente começou a ter um pouco mais de ideia do que vão ser os carros para 2021. É esperado uma grande mudança no regulamento técnico dos carros da Fórmula 1 para 2021 e aos poucos as resoluções da FIA vão aparecendo. Nenhuma ainda em caráter muito definitivo, mas pelo menos já se delineando o que devem ser os carros de Fórmula 1 para daqui 2 temporadas. Portanto, nós estamos falando de 2021. Claro que o que chamou mais atenção, principalmente dos amantes da Fórmula 1 antiga, foi a possibilidade do tal do efeito solo. Quem é mais experiente no ramo vai se lembrar, né, que isso daí começou lá atrás, algumas tentativas, algumas experimentações ainda no final dos anos 60, mas isso acabou se consolidando mais realmente ao longo dos anos 70. E o que era essa característica? É uma característica de grudar o carro no chão, para tornar o carro muito mais rápido. A gente chegou em determinado momento na Fórmula 1, no meio dos
anos 70, que essa experimentação para tornar o carro mais rápido, que começou com aerofólios, com partes aerodinâmicas que eram acrescentadas no carro, de repente os projetistas começaram a ver que eles podiam fazer aquilo no carro inteiro, na verdade, projetando um fundo de carro que tornasse realmente o carro de Fórmula 1 tão grudado no chão que naturalmente trazia isso daí muito mais velocidade. O que acabou abortando esse tipo de procedimento, de projeto da Fórmula 1? Justamente a falta de segurança. A gente viu especificamente no ano de 1982, por exemplo, com o acidente do Gilles Villeneuve, acidente fatal que aconteceu nos treinos para o GP da Bélgica. A FISA, né, na época ainda se chamava FISA, o órgão que regulamentava a Fórmula 1, acabou percebendo que aquilo era uma questão de segurança ou de falta de segurança e acabou aos poucos proibindo, entre aspas, o efeito solo. Por que eu digo entre aspas? Porque os projetistas nunca deixaram de tentar achar soluções para tornar justamente o carro mais grudado no chão, para justamente ter mais velocidade. Por que esse carro, esse efeito solo pode voltar a partir de 2021? Justamente porque o novo regulamento técnico prevê que os carros tenham menos aerofólios, menos partes aerodinâmicas que criem também esse tipo de efeito solo. Tira-se esse conjunto de partes aerodinâmicas como uma forma de compensar para os carros não ficarem tão mais lentos do que já são, porque afinal de contas quem gosta de Fórmula 1 gosta de velocidade, então seria liberado esse efeito solo. É claro que, como eu falei no começo, isso tudo ainda está no campo da experimentação, não foi batido martelo nenhum ainda em relação a isso, mas já se aponta que sim, a Fórmula 1 está querendo mexer no regulamento técnico e a história do efeito solo é só uma dessas resoluções. É muito provável também que a partir já de 2021 nós tenhamos pneus que se desgastem muito menos. Hoje já a gente está numa situação intermediária. Os pneus ainda se desgastam com uma velocidade grande, dependendo da pista, dependendo da temperatura, dependendo do composto que se utiliza. Mas a gente viu, alguns anos atrás, quem acompanhou a Fórmula 1, pelo menos aí nos últimos 7, 8 anos, algumas situações bastante complicadas, em que a corrida mal começava, a gente já via a pista enfarelada, ou melhor, cheia de farelos dos pneus que iam se desgastando, e de fato isso é uma imagem muito ruim para a Fórmula 1, inclusive do ponto de vista ambiental, porque afinal de contas a gente sabe que quanto menos desperdício de recursos a gente tiver na nossa vida de uma forma geral, isso é melhor. A Fórmula 1 está absorvendo isso também. Além disso, deve ter aí também uma simplificação de sistemas e caminha-se até para ter uma padronização de componentes. Fala-se em ter uma licitação para que empresas forneçam para todas as equipes componentes como freios, sistemas de direção, rodas, porcas e um monte de outras coisas. O que está por trás de tudo isso, né? Por trás de tudo isso tem um nome, uma marca, Liberty Media. Liberty Media assumiu o controle da Fórmula 1. Nos últimos anos ela tem feito um esforço bastante consistente no sentido de tornar a Fórmula 1 mais popular e para isso, como eu falei, Liberty Media, ela é uma empresa de comunicação. O caminho escolhido foi justamente o caminho das mídias, das comunicações. A gente viu uma Fórmula 1 mais aberta, uma Fórmula 1 se mostrando mais, fazendo parceria com um canal de streaming para fazer uma série que, aliás, muito elogiada, Drive to Survive, que está na plataforma da Netflix. A gente viu a Fórmula 1 atuante nas redes sociais, mas isso tudo é perfumaria. A gente sabe que se a Fórmula 1 precisa mudar, se a Fórmula 1 precisa se tornar mais competitiva, se a Fórmula 1 quer, de fato, um público que se interesse pelas corridas, porque quer saber quem vai ganhar, porque não tem certeza se vai ser a equipe A, B ou C, e nos últimos tempos a gente tem visto só a equipe A, no caso a Mercedes, ganhando, ela tinha que mexer no regulamento técnico. Isso vai trazer um monte de questionamentos e certamente um monte de insatisfações das equipes também. Outro caminho que deve estar sendo apontado por essas mudanças é da redução, por exemplo, do túnel de vento. O que isso significa? Os carros são testados no túnel de vento especificamente para ver a questão de aerodinâmica. Isso custa dinheiro, isso custa muito dinheiro. As equipes mais caras fazem isso, mas com mais dinheiro fazem isso
de uma forma sem sentir no bolso, porque são equipes ligadas a grandes corporações, o caso da Mercedes, da Ferrari, de certa forma também da Red Bull, mas outras equipes com orçamentos menores não têm condição de fazer isso, naturalmente dá uma diferença no desenvolvimento dos carros. Então, muita coisa ainda está sendo feita, está sendo testada, e muita coisa já está sendo questionada, mas não tem jeito. A Fórmula 1 tem que meter a mão nessa cumbuca, ela tem que mexer nos carros, ela tem que mexer no regulamento técnico para trazer essa maior competitividade. Agora, uma notícia que veio essa semana e que eu achei muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente comentar também, é que, ao mesmo tempo em que já está pensando no novo regulamento, a Fórmula 1 já criou também um grupo de especialistas, entre aspas, hackers, pessoas que vão testar esse regulamento buscando formas de burlá-los. Ou seja, esse método que a gente tem visto as empresas fazendo, os hackathons, hackadays, ou seja, colocar gente especialista em informática, gente especialista em lógica, gente especialista em todas essas ferramentas de digitalização para tentar quebrar sistemas e justamente trabalhar na segurança desses sistemas, a gente vê a Fórmula 1 trazendo esse conceito também para execução, para consolidação do seu regulamento técnico. Achei muito bacana, achei muito sinal dos tempos, mas volto a dizer, não pode ficar só na perfumaria das mídias sociais, não pode ficar só na perfumaria da tradução da Fórmula 1 como algo cada vez mais palatável ao público jovem, não. Tem que meter a mão no regulamento técnico e a gente está esperando para ver como é que isso daí vai se consolidar. Eu espero que todo mundo tenha uma tarde excelente de sábado e, com certeza, na semana que vem a gente está de volta, aí já falando do GP da Alemanha. Um grande beijo para todos e até lá. Outro para você também, Alessandra Alves. Agora 1h mais 28 minutos. Fica por aqui o Pole Position da Rádio Bandeirantes. Termina aqui Pole Position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Blindados, liberdade e segurança no seu caminho. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345.